Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre demência vascular, que é um tipo de demência que vocês perguntam muito, a gente encontra muito pouco material aqui na internet. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, né? A demência vascular nada mais é do que um quadro de demência causada por alteração nos vasos. Mas vamos lá explicar o que seria demência. Demência seria perder várias capacidades cognitivas superiores. O que são as capacidades cognitivas superiores? São a capacidade que faz a gente, ser humano, ser humano, né? O que diferencia a gente dos outros animais? Então, é a linguagem, é o raciocínio, é o cálculo, né? É memória, todas essas capacidades que a gente tem. Quando a gente começa a perder várias delas, a gente bate o martelo que o quadro é um quadro demencial. Existem várias causas de demências que podem até ser reversíveis, como eu lido muito na neurocirurgia com uma hidrocefalia, que é acúmulo de líquido no cérebro. Às vezes você coloca uma válvula e aquilo melhora, até tumor pode dar um quadro demencial, e você tira o tumor e o paciente melhora também, né? E aí você descobre com o exame de imagem. E no caso do quadro vascular, é porque o paciente muitas vezes tem obstruções, tem problema no coração, que vão dando êmbolos para o cérebro. E aquele êmbolo chega, morre o neurônio daquela região, porque o sangue não está chegando, porque o sangue não chegou, porque o êmbolo fechou ali, ou a carótida não está dando conta, porque está obstruída de levar sangue suficiente, e o paciente piora. O clássico da demência vascular é que a gente chama em escada, então o paciente vem de um jeito cognitivo, tem um AVC novo, reduz, piora, fica um tempo, depois reduz, piora. Por isso que o quadro de demência vascular é muito comum em paciente hipertenso, diabético, colesterol alto, obeso, né? Essas doenças. Por isso que a gente tem visto também uma frequência cada vez melhor e maior dessa doença, por causa do contexto da população brasileira. Recorde de obesidade, recorde de hipertensão, recorde de diabetes. E a gente revertendo essas doenças, pode ser que se evite ter lá no futuro, né? Outra coisa muito importante da demência vascular é o diagnóstico. Porque às vezes a família acha que é um Alzheimer, acha que é da idade, e às vezes não. É uma doença que se você causar, se você tratar a causa, o paciente pode melhorar. Ah, Júlio, vai regredir? Na maioria das vezes não, porque aquela parte do neurônio já sofreu. Mas muitas vezes pode evitar que tenha outros tipos de AVC. Então a demência vascular é uma causa evitável. Você tratando os fatores de risco, tratando a pressão alta, diabetes, tudo isso, você vai melhorar também. Então por isso que é muito relevante você entender essa doença. Por que você vê pouco falar aqui na internet? Porque normalmente a pessoa fala só do AVC. E o AVC é um evento. Mas o paciente que tem demência vascular, ele teve vários eventos de AVC, alguns meio silenciosos. Tem um vídeo aqui também falando do AVC silencioso. Como a família nota essa perda, essa piora da capacidade cognitiva. E às vezes quando você faz a ressonância, que é o exame que a gente consegue identificar a ressonância, anti-ressonância, às vezes precisa de um Doppler de carótida, um exame cardíaco também, e você vê, opa, ele já teve vários AVC. A família, como assim? Porque não é um AVC clássico, aquele que perde o movimento do braço, da fala. Às vezes outras áreas do cérebro que sofreram e os sintomas são um pouco mais insidiosos e às vezes a família passa a perceber, tá bom? Espero que tenha ajudado.